Bom dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Neoenergia. A apresentação será conduzida pelos senhores Mário Ruiz Tagli, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast e pode ser acessada no endereço ri.neoenergia.com, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Além disto, este evento está sendo gravado e, posteriormente, o seu replay ficará disponível no website de Relações com Investidores da Neoenergia. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa audioconferência relativas às perspectivas de negócios da Neoenergia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis pela Neoenergia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado, operadora. Como sempre, gostaríamos de agradecer a todos por estarem conectados hoje em mais uma teleconferência para a apresentação dos nossos resultados, neste caso, o primeiro trimestre do ano de 2022. Me acompanham hoje Solange Ribeiro, diretora-presidente adjunta, Leonardo Gadelha, o CFO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, o diretor executivo de Control Patrimonial e Planejamento. Nesta oportunidade contamos com Saulo Cabral, que é o diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, que está reemplazando aí a nosso querido Fulvio Machado, que está tirando unos días de férias. E também Renato Rocha, diretor adjunto da RI da companhia. Como sempre, faremos uma breve introdução e apresentação, passando pelos principais destaques do resultado do período, e a continuação, Leonardo apresentará com mais detalhe o resultado por cada segmento de negocio, para pasar finalmente a una fase de preguntas y respuestas y unas conclusiones finales. Como no tem sido diferente, 2022 comenzó con desafíos para nós, en especial pelas baixas temperaturas y as fortes chuvas dos primeiros meses do ano. Mas é importante destacar que, novamente, a resiliência das nossas áreas de concessão, aliado con o suceso da nossa gestão e a robustez do nosso modelo regulatório, nos permiten que mais uma vez estemos aqui em plenas condições para apresentar mais um grande resultado. Trimestre a trimestre, a Neoenergia vem performando cada vez melhor e apresentando resultados crescentes. Vamos, por favor, para o slide número 4, para revisar os principais destaques do resultado deste primeiro trimestre. En cuanto ao EBITDA caixa, que não considera os impactos do BNR e do IFRS 15 nos projetos de transmissão, chegou a 2,4 bilhões de reais no trimestre, mais de 60% quando comparado com o mesmo período de 2021. Este EBITDA é o reflexo do crescimento do mercado, as novas tarifas, a disciplina de custos que temos implementado na companhia e a entrada em operação dos projetos de transmissão e eólicos, além do bom desempenho da Neoenergia Termopernambuco. En relación con las despesas operacionales y considerando Neoenergia Distribución Brasilia ya en marzo de 2021 para efectos de comparación, o trimestre presenta un crecimiento de 5% de variación, a pesar de las fuertes presiones inflacionarias que estamos sufriendo en los últimos meses.
Y es así como fuimos capaces de absorber estas presiones inflacionarias, o crecimiento da nossa base de clientes, que continúa forte, o aumento do headcount en más de 793 colaboradores, casi 800 colaboradores, en actividades que han sido primarizadas fundamentalmente na distribuição e na incorporação da operação, na fase de operação dos novos projetos, além, como digo, de actividades de novos projetos que entraram recentemente en operação, tanto eólicos como de transmissão. O lucro líquido do primeiro trimestre foi de 1,2 bilhões de reais, 20% maior em comparação ao primeiro trimestre de 2021, apesar dos impactos dos incrementos das taxas de juros e na despesa financiera. Encerramos este trimestre con 3,14 veces dívida líquida EBITDA, en un nivel de alavancaje completamente controlada y en línea con el patamar de 3,12 veces que teníamos no final de 2021. Fruto también de nuestra diferenciada capacidad de ejecución y en decorrencia do avanzo de nuevos proyectos de crecimiento tanto en transmisión, eólica y solar, além dos investimentos en la distribuidora, ejecutamos en este primer trimestre un CAPEX de cerca de 2,4 billones de reais. Es una cifra muy expresiva, probablemente pocas empresas no sector eléctrico superan valores equivalentes a este no ano. Por fin, conforme ya comunicado al mercado en nuestro NeoWatch, a Neoenergia inyectada recuó 1,45%, como sinalizaba en decorrencia de las fuertes chuvas y temperaturas más amenas observadas, sobre todo en el mes de janeiro. Todos esos puntos destacan y confirman el robusto y consistente resultado que tuvimos en este trimestre. Pasando para el slide número 5, vamos a ver alguna evolución de nuestros proyectos en construcción. En transmisión, después de un año en donde conseguimos en 2021 entregar los 6 lotes del leilado de 2017, como señalizamos en su oportunidad, expresivas anticipaciones, tanto en plazo, ganos de saving de CAPEX, ¿no? Gustaría también de destacar o avance en los demás lotes. En relación con los lotes de diciembre de 2018, seguimos avanzando en la construcción, sella también en los procesos de licenciamiento, de modo que tenemos también previsto la entrega de algunos de estos trechos para el segundo semestre de este año de 2022. En relación con el lote de 2019, ya estamos en un 70% de avance físico y la expectativa es también de entregar él en el segundo semestre de este año, confirmando el plano de negocio. En cuanto al lote denominado Morro do Chapéu, que es el leilado de diciembre de 2020, ya está con todo CAPEX contratado, materiales y servicios, y en avanzado estado de licenciamiento ambiental con expectativa de poder iniciar su construcción durante el primer semestre de 2022. Por último, el lote que vencemos en el leilado de diciembre de 2021, ya asignamos el contrato de concesión en marzo de este año y protocolamos o término para la dispensa de licenciamiento ambiental, dado que se trata de una montaña de compensadores dentro de un terreno de subestación estrecho ya existente, y donde recientemente obtuvimos un reconocimiento para excluir el licenciamiento ambiental, ya aprovechando el licenciamiento ambiental existente, o que vaya a nos permitir acelerar la construcción de ese proyecto. En renovables, após los termos alcanzados y marcas importantes en 2021, cuando Neoenergia consiguió doblar su parque eólico, pasando de 500 megavatios en operación para 1 gigavatio, con la entrada ya completa del complejo Chafariz, nosotros también experimentamos avances significativos en OITs. Ya tenemos 17 aerogeneradores montados, vamos a dar inicio a motorización del complejo ahora en los próximos meses, y esperamos tener las primeras máquinas ya en operación en el primer semestre de este año, teniendo la conclusión prevista del parque para el final de 2022. Serán al todo 103 aerogeneradores de 5,5 megavatios cada uno, lo que va a nos permitir concluir o proyecto dentro de los plazos y los CAPEX que teníamos previsto en nuestro plano de negocio. Tenemos todos ellos ya en el local de montaje, con lo cual no tenemos aquí riesgo de fornecimiento. OITs, como hemos finalizado, tienen 96% de su energía en el mercado libre y ven siendo vendida a precios que aseguran la rentabilidad del proyecto, superando en algún porcentaje o plano que teníamos de negocio. Al final del año, con la entrega de estos 566,5 megavatios, a Neoenergia tendrá en 2 años triplicado su capacidad instalada en energía eólica.
Cabe también destacar a actuación en nuestro Parque Lucía, el primer emprendimiento fotovoltaico de 149 megavatios pico, que está voltado exclusivamente para un mercado libre y que nació ya en su origen con 100% de su energía vendida en OACL hasta 2026 y 20% de su energía hasta el fin de su vida útil, como comunicamos en su oportunidad, apoyado en un contrato con la Telefónica Claro. Las noticias también son animadoras en Lucía. Tenemos hoy más del 95% de los paneles entregues y en montaña ya fueron iniciadas no terreno. A entrada y en conclusión do complexo esperada para el segundo semestre de este año, de acuerdo también con nuestro plano de negocio. Quería también compartir con ustedes, que sé que un motivo de preocupación, algunos destaques del turnaround de Neoenergia Brasilia. Como te hemos señalizado, desde que tomamos posesión de activo en marzo del año pasado, ya tenemos más de un año, podemos ver en la slide número 6 cómo trocemos para ustedes, al término de este primer año de andamento, las principales alavancas que han creado valor en el turnaround de Neoenergia Brasil. En relación con las pérdidas, alcanzamos en este primer trimestre de 2022 y ya el quinto trimestre consecutivo de reducción. Ya estamos en 12,65% y avanzando claramente en dirección a la meta regulatoria que es 11,66%. No plano de negocio de adquisición miramos o encuadramiento regulatorio en 2024 y como ya decimos en alguna reunión, ya estamos hablando de encuadrar en perdas Neoenergia Brasilia durante el año 2023. En relación con la inadimplencia, también hemos colhido buenos retornos y atingimos en ese trimestre o patamar de 99,27% de recaudación, bien superior a un 90,64% observado en el primer trimestre de 2021, cuando tuvimos solamente 28 días de inicio de nuestra gestión en marzo. En relación con los OPEX, que también es un punto muy relevante, después de las revisiones del headcount, de ter feito 3 programas de división voluntaria, celebrar un acuerdo colectivo por 2 años y hacer una serie de revisiones de procesos de campo, captura de sinergias con áreas corporativas de Neoenergia y continuar con aquel trabajo que va imprimiendo nuestra cultura de resultados dentro de la empresa, llegamos a una reducción de 21% en relación al primer trimestre de 2021. En relación con la calidad, también tenemos buenas noticias, a pesar de las dificultades, las fuertes lluvias y temporales que hemos tenido en Brasilia en el segundo semestre de 2021, podemos ya señalizar que las mudanzas en la gestión y los investimentos que estamos realizando en la red nos permitieron encuadrar, desde el punto de vista regulatorio, o FEC, y una mejora también expresiva en ODEC en relación con el cuarto trimestre de 2021. Como ven, sobre todos esos ángulos, estamos a frente de nuestro plano de negocio en Brasilia y creo que vamos a continuar generando valor para los accionistas, para los clientes y también para todos nuestros parceiros no Distrito Federal. Gostaria de pasar ahora la palabra a Leonardo Gadelha, quien va a nos fornecer más detalles de nuestros resultados del primer trimestre de 2022. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Peço desculpas aqui pela minha voz, que eu amanheci rouco. Bom, como o Mário adiantou, tivemos mais um trimestre com resultado muito forte, apesar do desempenho de mercado não ter sido tão rigoroso, principalmente pelo mês de janeiro, como foi colocado aqui. Entrando aqui já na análise do resultado no slide 8, observamos a evolução de 31% da margem bruta consolidada no trimestre, foi puxada principalmente pelo efeito na parcela B dos reajustes e revisão tarifárias, Neoenergia Brasília, e também que no primeiro trimestre ela contribui com apenas um mês, no primeiro trimestre de 21, e melhor resultado em renováveis, com a entrada completa do complexo de Chafariz e também de Termop nos segmentos liberalizados. No trimestre, continuamos a apresentar uma ótima e consistente performance na linha de despesas operacionais, com crescimento de 5% na comparação com o primeiro TRI de 21, desconsiderando aqui também o efeito da consolidação de Neoenergia Brasília. Portanto, te absorve aqui a pressão inflacionária, no período de 2 dígitos, o aumento do número de clientes, o aumento também do número de colaboradores e a entrada em operação de novos negócios em transmissão e renováveis.
Desse modo, o EBITDA ele avançou 39% na comparação com o primeiro TRI de 2021, alcançando aí 3 bilhões 169 milhões. E quando observamos mais à direita o EBITDA da caixa, né, expurgando aí os itens não caixa como VNR e IFRS 15, essa variação ela passa a ser de 60%. Então, um crescimento muito forte no trimestre e consistente nos últimos trimestres, como a gente pode notar aqui no gráfico, né? Então, a gente vem apresentando aí uma trajetória trimestre a trimestre de crescimento consecutivo. No trimestre, apresentamos um lucro líquido de 1 bilhão 212, que representa um crescimento de 20% em relação ao primeiro TRI de 21. Seguindo aqui para o slide seguinte, falando do CAPEX, o slide 9, no trimestre realizamos um total de 2 bilhões e meio, aproximadamente, sendo cerca de 1 bilhão e 300 em distribuição, 357 milhões no avanço de obras de transmissão e 800 milhões no avanço dos projetos de Oitis e Luzia. Esse número de 2 bi e aproximadamente 2 bi e meio, essa execução, ela demonstra que a gente está muito em linha com o nosso plano, né, de CAPEX para o ano, que ele é de aproximadamente 10 bilhões, então executamos aí 1/4 no primeiro trimestre. Então a gente estamos executando conforme previsão do plano e confirmando a nossa capacidade de execução. Entrando agora no negócio de redes, né, nos dados operacionais no slide 11, aqui nós observamos a variação da energia injetada nas 5 distribuidoras. Esse dado ele já foi antecipado ao mercado, né, via comunicado, e o primeiro trimestre, como já antecipado, ele não apresentou uma demanda forte, principalmente por conta das temperaturas mais baixas e mais chuvas que marcaram o mês de janeiro. No entanto, observamos uma performance muito boa aí a partir dos meses de fevereiro e março. Esperamos aí uma recuperação do mercado ao longo do ano. No slide seguinte, a gente passa para a energia distribuída. Nesse slide apresentamos a evolução também em nossas 5 distribuidoras, que também já foi antecipada no mesmo comunicado. E aqui nós tivemos uma redução de 1,3%, considerando a Neoenergia Distribuição, a Neoenergia Brasília, pro forma no primeiro TRI de 21. O número total de consumidores ele atingiu 15,8 milhões, portanto um incremento de 326 mil clientes em 12 meses. Falando agora de perdas, no slide 13, tivemos novamente um trimestre de performance muito boa, com uma tendência de queda em todas as distribuidoras, exceto Coelba, que ela vinha de 5 trimestres consecutivos de redução de perdas, mas nesse trimestre ela apresentou uma piora pontual, por conta especialmente da energia não faturada, que tende a ser revertida em breve. Neoenergia Pernambuco, Electro, Coser e Brasília apresentaram reduções, sendo que Electro e Coser elas seguem enquadradas com um dígito de perdas, e Brasília, como o Mário adiantou, com uma performance melhor que o plano e se aproximando cada vez mais do limite regulatório. Falando agora de inadimplência, no slide 14, nesse trimestre tivemos novamente uma performance forte, muito controlada aqui em relação à inadimplência, apesar do momento econômico, né, que estamos atravessando, pressão de bandeira de escassez hídrica, os reajustes. Então, a PCLD ela permaneceu em linha com o nosso patamar pré-Covid, atingindo uma provisão de 130 milhões no trimestre. Portanto, ela segue bem controlada em todas as distribuidoras, e quando a gente compara esse valor com o primeiro TRI de 21, percebemos uma redução de 7%, como podemos observar aqui no gráfico, e reforça o sucesso das ações realizadas de corte e cobrança, de todos os meios de pagamentos que foram aí disponibilizados aos clientes por nós desde o início da pandemia. Entrando na parte de qualidade aqui no slide 15, né, os indicadores de DEC e FEC, a gente segue mostrando uma consistente melhora nesses indicadores, tanto DEC como FEC nas nossas distribuidoras, apesar das chuvas enfrentadas aí, novamente, né, no mês de janeiro, nas nossas áreas, que afetaram aí bastante a operação,
mas mantivemos aí uma trajetória bem consistente. E no caso de Brasília, destacar aqui, como o Mário colocou, o enquadramento aqui da FEC, né, do indicador de FEC no limite regulatório. Passando agora no slide 16 para o resultado de redes, observamos uma evolução da margem de 30%, né, da margem bruta, alcançando 3 bilhões e 600 nesse trimestre, e que foi puxada basicamente pelos reajustes e pela revisão da parcela B nas nossas distribuidoras. Aqui na margem tem um efeito da consolidação de mais 2 meses da Neoenergia Brasília, tem também o efeito da inflação no VNR e também da transmissão, tanto o efeito IFRS 15, mais a própria entrada dos projetos aqui, que afetam aqui essa margem bruta. O OPEX em redes, ele foi também um destaque, né, com um crescimento de 9%, desconsiderando o efeito da consolidação da Neoenergia Brasília. Então, segue confirmando uma gestão eficiente de custos e absorvendo aí a pressão inflacionária e o aumento do número de colaboradores. O EBITDA, dessa forma, de redes, ele cresceu 36% no trimestre e, expurgando os valores de VNR e IFRS 15, esse crescimento ele foi de 55%, tá, alcançando aí 1 bilhão 976 milhões no TRI, puxado aí, principalmente aí pelos reajustes e entrada em operação dos projetos de transmissão que afetam aqui esse valor não caixa do EBITDA. E o lucro do negócio de redes ele alcançou 1 bilhão 229 milhões no trimestre, um crescimento de 25%. Entrando agora na parte no resumo aqui também do resultado de renováveis e liberalizado, né, no slide 18, apresentamos aqui no primeiro trimestre um EBITDA de renováveis com crescimento de 10%, né, alcançando 235 milhões. Esse EBITDA ele foi puxado basicamente pelo negócio de eólicas, que o EBITDA cresceu 70%, com a entrada aí, o destaque foi a entrada de Chafariz, que agregou nesse resultado 31 milhões de reais. Já o segmento de liberalizado, né, alcançou um EBITDA no primeiro TRI de 266 milhões, um aumento de 112% em comparação com o primeiro TRI de 21. A gente teve aqui uma performance bastante forte de Termo Pernambuco, alcançando 265 milhões de reais no TRI, que por não ter operado no trimestre, ela se beneficiou da compra a um PLD baixo para honrar seus contratos. E além disso, a nossa comercializadora MC, ela apresentou um EBITDA de 1 milhão de reais nesse trimestre. Bom, e falando agora da nossa estrutura de capital, no slide 20, mostramos aqui que a gente concluiu o primeiro trimestre com uma dívida líquida de 33 bilhões e 700, basicamente resultado aí do avanço da nossa realização do CAPEX, né, como previsto aí no ano. Porém, o forte resultado, né, que a gente vem apresentando, ela fez com que essa relação dívida líquida e EBITDA ela se mantivesse praticamente estável, né, e fechamos aí com 3,14 na comparação com 3,12 no final de 2021. Para o ano, a gente espera que essa alavancagem ela siga nesse patamar, né, variando aí entre esse patamar de 3,2, podendo chegar eventualmente algum trimestre até 3,3, por conta da execução do CAPEX, mas ainda assim bem abaixo do previsto originalmente da alavancagem prevista no nosso plano. A estrutura da nossa dívida ela segue nos dando bastante conforto, já que ela está muito bem distribuída. Nos próximos anos, a gente alcança aí um prazo médio de 5 anos. Nesse ano, né, para antecipar aqui, nós já desembolsamos até o mês de abril um total de 6 bilhões de reais em novas captações. E apesar do aumento, claro, aí das taxas, né, do aumento do CDI, do próprio IPCA, a gente tem conseguido obter spreads bastante competitivos junto a diferentes fontes de financiamento. O exemplo mais recente que eu gostaria de passar foram debêntures aí que emitimos tanto na Neoenergia Coelba como na Pernambuco. Liquidamos essa operação no dia 20 agora desse mês,
somando aí um valor de 2 bilhões e 400, e tivemos aí onde obtivemos uma demanda muito forte aí para esses papéis com prazos distintos, e com isso obtivemos spreads também bem competitivos. Então, isso nos dá ainda mais tranquilidade para a execução do nosso plano de captação para o restante do ano, no qual a gente já está bastante avançado. A gente vai fazer mais um movimento ainda agora, até provavelmente julho, e depois disso o restante do ano vai ser basicamente desembolsar aquelas linhas que já estão contratadas junto a instituições de fomento. Então, com isso evitamos ali qualquer volatilidade por conta de cenário eleitoral, e temos aí o conforto para seguir com a execução do nosso plano de CAPEX. Então, dito isso, eu encerro por aqui a minha fala e peço, por favor, a operadora para abrir para o Q&A. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de André Sampaio, do Santander. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta relacionada à estratégia de investimento versus pagamentos de dividendos. A gente tem ouvido aí algumas discussões em relação à potencial venda dos ativos da Enel Goiás. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o interesse nesse ativo. Se vocês puderem comentar um pouquinho também sobre o próximo leilão de transmissão, qual que é a estratégia da empresa para o leilão, e como que isso conversa com a potencial introdução de uma nova política de dividendos, olhando aí para esse ano. Obrigado. Obrigado, André. Bom, vamos pelo primero, digamos, sobre o activo en el Goiás. A gente no está participando no análisis do activo, no estamos plenamente concentrados, como falei, no turnaround de Neoenergia Brasília y en la mejora de la performance operacional de nuestras otras 4 distribuidoras. Los frutos están demostrados en la presentación de resultados. Por lo cual, quiero dejar claro que en este momento Neoenergia no está avaliando a potencial adquisición de potencial venda da Enel Goiás. En relación con el próximo leilão de transmisión, a gente está avaliando las oportunidades, absolutamente ciente de la mudanza del escenario no solo macroeconómico, sino que también desde el punto de vista de las mudanzas que han tenido los precios de las commodities que influencian los investimentos en transmisión, así como también la extensión de los plazos de las cadenas de fornecimiento producto de la situación que a China está vivenciando fundamentalmente para productos que tienen origen en esos países. El mundo está viviendo una situación distinta de presión inflacionaria, de incremento de tasa de juros, y evidentemente que eso nos hace reavaliar nuestra exigencia de rentabilidad hacia cima, evidentemente, y en ese escenario estudiaremos los proyectos, veremos qué grado de rentabilidad podemos obtener que atienda a nuestra política de investimento, ¿no? Y dar seguridad y continuar, digamos, el proceso de creación de valor que hemos construido durante este periodo. En relación a dividendos, nós temos, desde o IPO até agora, prácticamente concluido una fase de investimento que tínhamos no ano 2019 cuando hicimos IPO. Eso va a nos llevar a un patamar de potencial de sala bancaria, y estamos estudiando una revisión con el Consejo de Administración de una propuesta de política de dividendo que esté más atrelada a un nivel de alavancaje de la compañía y con un escenario de potenciales futuros investimentos. Así que eso es lo que tenía por en cuanto para comentar. Perfeito, muito obrigado pela resposta. A próxima pergunta é de Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. 2 perguntas também. A primeira é, aproveitando que vocês mencionaram, né, o desafio do primeiro TRI, que foi um trimestre com bastante chuva,
mas apesar disso, a performance das distribuidoras foi boa e vocês conseguiram controlar bem PSLD. Se vocês puderem comentar o que vocês esperam agora e têm observado para o segundo TRI, né? A gente tem visto muita preocupação, principalmente em relação aos aumentos tarifários, que provavelmente esse ano ainda devem ser um pouco elevados, apesar do efeito positivo do fim da bandeira. Então, se vocês puderem passar um pouquinho de perspectiva, tanto em relação à tendência de volume agora para o segundo TRI, quanto para a PSLD, seria interessante. E a segunda pergunta, um pouco conectada com a primeira que o André fez, mas eu queria ter um pouquinho mais de detalhe de possível participação de vocês no leilão agora de transmissão em junho. Várias empresas do setor comentaram que esse leilão em particular tende a ser um leilão um pouco diferente, porque a gente tem blocos um pouco maiores e até pelo cenário macroeconômico a gente poderia ver talvez menos participação de players fora do setor, e tem alguns lotes que podem ser de interesse específico de algumas empresas, tem lote na Bahia, por exemplo. Eu não sei se para vocês faz sentido, se vocês puderem comentar especificamente sobre possível participação nesse leilão também seria bom. Obrigada. Ok, Carolina, muito obrigado aí pela sua pergunta. Em relação ao mercado, a gente está vendo, efectivamente, janeiro foi um mês bem difícil, temperaturas muito baixas, sobretudo na região nordeste, e muita chuva. As chuvas têm continuado, mas dentro dos parâmetros relativamente normais, mas o que estamos observando é uma melhora na recuperação do mercado. Abril já praticamente está sendo um mês em linha com o que nós tínhamos orçado para o ano, e a expectativa nossa es que de aquí para frente a gente consiga ir recuperando esa situación del mercado. En cuanto a los aumentos tarifarios que recientemente tuvieron nuestras tres distribuidoras del Nordeste y que tendrán ahora también Electro en agosto y Brasilia en octubre, las nuestras expectativas son bastante tranquilizadoras desde el punto de vista de los incrementos dados a queda de la bandera tarifaria, ¿no? Se va a producir un efecto compensatorio entre la queda de la bandera y un incremento de tarifa, além de que a gente consiguió compensar el incremento de tarifa con créditos de PIS/COFINS que nós ainda teníamos disponibles, ¿tá? Entonces, creo que a gente está haciendo un extraordinario trabajo, digamos, con el regulador para ir contendo, digamos, y amorteciendo los impactos que están hoy sufriendo las tarifas de servicios regulados producto de la alta inflación que está sufriendo no solo el país, sino que también el mundo. Entonces, entiendo que el modelo regulatorio creo que es importante destacar, más una vez, a fortaleza del modelo regulatorio en Brasil, desde el punto de vista del reconocimiento de los reales costos de geración, de los reales costos de operación de las concesionarias de distribución, y la verdad que la cultura de pagamento que el cliente brasileño está mostrando es de destacar, ¿no? No estamos con una situación, como se sabe, a pesar de post-pandemia, la situación que estamos vivenciando, pues no son números de recaudación y de PSLD, son bastante buenos para las circunstancias que estamos vivenciando. En relación con el leilado de transmisión, no quiero volver a comentar a su preocupación, y es la siguiente, nós estamos plenamente cientes del tamaño, digamos, do nuevo leilado. Eso tiene que se reducir, evidentemente, una menor competitividad, porque no tiene actores relevantes que sean capaces de abordar hoy en condiciones o lotes, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino que también desde el punto de vista financiero. Y eso entendemos que va a generar una mejora en las expectativas de rentabilidad. Nosotros también revisamos nuestras expectativas de rentabilidad para cima, casi en un punto porcentual. Entonces, nos tenemos bastante tranquilidad de que vamos a estudiar los proyectos, vamos a entender bien los riesgos que están hoy involucrados, y para eso tenemos toda la experiencia y apoyo del Grupo Iberdrola a nivel mundial, lo que está aconteciendo en materia de cadenas de fornecimiento, y creo que tenemos una posición de participar o no en la medida que atendamos las tasas de eficiencia de retorno mínima que tenemos prevista, dado las nuevas realidades, y por otra parte también un adecuado control de los riesgos que estos proyectos presentan dadas sus magnitudes. Tá certo, muito obrigada. A próxima pergunta é de Daniel Travieski, do Banco Safra. Oi, pessoal. Bom dia.
Obrigado pela oportunidade. Eu queria que você puder comentar um pouquinho sobre aquele processo de desinvestimento, de participação nas usinas hídricas. Eu queria entender como é que está a cabeça para esses processos, tem alguma novidade ou tem algum desenvolvimento aí que a gente pode esperar nos próximos meses? Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado. Obrigado, Daniela, aí pela sua pergunta. Só uma correção. A gente não está em plural. Você falou de usinas hidrelétricas. O que a gente está em processo de venda neste momento, aberto ao mercado, é a nossa participação, que entendemos uma participação quase financeira no projeto Belo Monte, o 10% que a gente tem na Norte Energia. Estamos avançando nesse projeto com algunos interessados. Temos também algunas cuestiones regulatorias que atingen a Norte Energía que estamos acompañando desde el punto de vista de evolución, fundamentalmente todo lo que se refiere a cuestión do hidrograma que va a ser aplicado en el futuro para la generación de usinas. Mas es un proceso que está avanzando y que, bueno, como hemos hablado, a nuestra intención es vender, dado que no tenemos injerencia, digamos, fundamentalmente en la gestión de esa compañía. Ahora, en relación a otros activos, no solo hidráulicos, sino que también potenciales activos eólicos, parte de pipeline, la gente está estudiando oportunidades de investimento y también de desinvestimento. Digamos. Estamos siempre observando y avaliando nuestra cartera para optimizar, digamos, la creación de valor para nuestros accionistas, y por en cuanto no tenemos otros activos en venta, mas no es una alternativa que podemos descartar. Obrigado, Mário. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Ruiz Tagle para as considerações finais. Por favor, senhor Mário, pode prosseguir. Muito obrigado, operadora. Bom, gostaria, como sempre, deixar um mensagem final reforçando a todos nossos acionistas e stakeholders da Neoenergia o nosso compromisso com a criação de valor. Creo que es evidente, ya una muestra que es palatable desde el punto de vista de que lo que nos mueve en la neoenergía es un foco en los resultados, a eficiencia, a captura de resultados y a creación de valor para nuestros accionistas. La mejor manera de representar eso es ver cómo trimestre a trimestre hemos tenido un expresivo crecimiento de EBITDA que atinge desde en julio de 2019, cuando hicimos nuestro IPO, han crecido un 92%. Superando claramente todas las expectativas que en ese momento existían cuando a Neoenergia abrió su capital. A pesar, y respecto a la pandemia, crisis hídrica y ahora una presión inflacionaria extraordinaria sobre nuestros negocios. Este resultado obviamente es fruto de una excelencia en la operación y continuaremos exactamente en esa línea. Un control de nuestras despesas, ¿no?, para ser cada día más eficiente. Una boa gestión no combate las perdas y también de inadimplencia, que se muestran como cuestiones de alabanca de creación de valor muy importantes. A mayoría de calidad también percibida por nuestros clientes, producto de los investimentos que hemos hecho en nuestras redes. Todo esto, y vale mucho destacar, sobre un ambiente regulatorio hoy destacado en el mundo, muy robusto, que ha sido capaz de crear soluciones dentro de los marcos regulatorios vigentes. O avanzo también de nuestros proyectos de transmisión de eólico y fotovoltaico, alineados con sus planos de negocio, que son los que también contribuyen a soportar este incremento de resultados. Y como vimos hoy, también será un año de conclusiones importantes, tanto en la transmisión cuanto en renovables, con los parques Oitis y Lucía. En Neoenergia Brasilia continuamos día a día acelerando todo lo posible para permitirnos coger anticipadamente los resultados que estamos previendo, anticipando nuestro plano de negocio.
Eso nos permitió presentar más un trimestre de reducción de perdas, de encuadramiento en OFEC regulatorio y ya caminando claramente para también encuadrar ODEC dentro del regulatorio, mejorando ostensiblemente la calidad de servicio en Brasilia. Desafíos no van a faltar en 2022. Aquí en la Neoenergia creo que estamos preparados para seguir cumpliendo con nuestras entregas, con cualidad y con disciplina financiera. Quiero destacar a responsabilidad do equipo gestor da Neoenergia para os futuros investimentos. Entendemos claramente a mudanza macroeconómica que está se vivenciando y evidentemente los retornos exigidos a esos investimentos tendrán que ser mayores. A nuestros accionistas y a los que confían en nuestra gestión, más una vez quiero destacar que tenemos un time certo, engallado, comprometido con los resultados que tenemos que obtener. Y quiero por último también finalizar destacando que esto es solo posible por el compromiso, por la entrega, pero comprometimiento y dedicación de todos y cada uno de nuestros colaboradores en la Neoenergia, quienes día a día superan desafíos, deberes, tarefas y nos entregan estos resultados y continúan creando valor. Muito obrigado a todos, tengan todos un muy buen día y una buena semana. A audioconferência da Neoenergia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.